Apresentação: Pastor Pereira. Isso aqui é vida, vida com Jesus. Isso aqui é vida, carregando a cruz. Amém. Mas, irmãos, aqui nós vemos nessa palavra, qual João escreve, e aqui ele vai falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus. E ouvindo essa palavra, eu fico assim imaginando, né, como esse grande amor de Deus, né, para com cada um de nós. Mesmo nós sendo pecadores, sendo malfeitores, né? E aqui nós vemos que esse amor de Deus por todos nós, né, levou Jesus à cruz do Calvário. Que diz o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses são versículos porque o jovem que quer compromisso com Deus, nem carnaval, nem show mundano, nem nada deste mundo. Ele continua firme com o Senhor. Sabe aquele versículo que fala lá no, se não me engano, acho que o Salmo 100 que diz: aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E eu vou falar, inclusive, um pouquinho disso aí. Os montes de Sião são 7 montes que cercam Jerusalém. A cidade de Jerusalém, conhecida a cidade santa, ela existe 7 grandes montes em volta dela.
E pode acontecer terremoto no mundo inteiro. Mas lá nunca vai acontecer um terremoto. Lá não. Sabe por quê? Por causa desta palavra que eu acabei de citar. Deus falou que lá não há abalo. A terra lá não se abala. Os montes de Sião não se abalam. E o crente que crê verdadeiramente no Senhor será como aqueles montes. Que haja o que houver, aconteça o que acontecer, digam o que disser, façam o que quiser, ele permanece firme na presença de Deus. Como os montes que estão em volta de Jerusalém, conhecidos como os montes de Sião. Alguém foi mais tentado do que Jesus? Alguém foi mais perseguido do que Jesus? Alguém enfrentou mais desafios do que Jesus? Não. Ninguém. E ele permaneceu firme até a morte. E é uma coisa que ele deixou repetida 7 vezes na Bíblia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O ser fiel de Jesus não é você ser 100% santo, não. É você perseverar no propósito que você fez com ele. No dia que você levantou a mão para ele, você disse que ia ser fiel a ele, ia estar com ele eternamente. Né? Então, foi um propósito que você fez quando confessou a ele como seu Senhor eternamente. E a partir daquele dia, o propósito está de pé, mesmo que você esteja caído. O propósito permanece de pé, mesmo que você esteja deitado, mesmo que você esteja sentado. O propósito continua forte, mesmo que você esteja fraco. O propósito continua lá em cima, mesmo que você esteja lá embaixo. Como eu costumo falar, se o propósito de Deus, se a promessa de Deus na sua vida, ela não condiz com o que está acontecendo agora, ou seja, não condiz com a realidade, Deus não vai mudar a promessa dele. Ele muda a sua realidade, que você vive agora. Mas a promessa dele permanece de pé. E muita gente está esperando a promessa de Deus num emprego bom, numa formação, numa profissão, num casamento, um monte de filhos, ou poucos filhos, sei lá. Muita gente está esperando as promessas de Deus numa casa própria. Pastor, o senhor paga aluguel? Eu pago, mas eu tenho uma casa própria. Aonde? Lá em São Paulo, São Paulo? Não. Na Santa Teresa? Também não. Parambu, né? Não. Marruais? Essa? Aonde é a sua casa própria? No céu. Eu tenho uma casa própria. E eu ganhei presente, com documento e tudo. Está documentado lá para mim. Né? Ninguém bota o pé nem na calçada que ele não deixa. Está cuidando para mim. Lindo, pensa na cara bonita. Né? Vou ter orgulho quando eu chegar lá. E interessante, eu vou morar sozinho. Não vai morar Nildo, não vai morar Samuel, não vai morar ela, eu vou morar sozinho. Porque Jesus é tão bom, irmão, que ele fez uma casa para cada um de nós. Uma casa para uma pessoa só, irmão Fábio. Enquanto aqui a gente mora tumultuado, né? Aquele negócio todo, no carro do povo dentro de casa, lá a gente vai morar, sabe? Que é mansão. Fala a Bíblia que é mansão celestial. Você vai entrar na cozinha, no sei lá, nem sei como é que é essa casa lá. Né? E lá não vai ter essa preocupação de não tem banheiro, pronto, não tem banheiro e não tem cozinha. Essas duas coisas você conta porque não precisa, né? Você não vai precisar merendar, não vai precisar almoçar, não vai precisar jantar e nem vai precisar ir no banheiro. Não. Esta casa é simplesmente para você se deliciar com a maravilha que Deus fez para você. Esta casa é simplesmente para você ter a maior felicidade da alma. Então, irmãos, alguma coisinha que acontece hoje nesta vida aqui são simplesmente coisas necessárias que a gente tem como passagem aqui, mas o mais importante é você perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está vendo que alguém desistiu, que alguém desviou, que alguém desanimou, que alguém caiu, que alguém perdeu o amor. Quem se lasca? Mas só que isso acontece, está Sim, acontecendo. mas é para acontecer mesmo, senão a Bíblia não é verdade. O amor de muitos esfriará, quem disse isso foi Jesus. O apóstolo Paulo repetiu lá em Corinto, mas o amor que nós temos dentro do nosso coração pelo Senhor é uma coisa que a gente mesmo precisa construir. Deus não vai derramar numa torneira, numa cuia, numa cabaça, numa lata.
do céu para dentro da gente, não. É uma construção. E todo amor, a Bíblia diz que é sofredor. Para fazer a obra de Deus, se você não estiver disposto a sofrer algumas situações, não dá, não vai. E simplesmente para caminhar com Jesus, para servir a Jesus, se a gente não estiver disposto a passar por algumas situações também, a gente não consegue prosseguir, né? Então, o que é que faz com que a gente passe por tudo isso e continue? É a promessa que tem do outro lado, é a promessa de vida eterna. Porque, como eu estou dizendo, se eu não quiser, infelizmente, quem vai se lascar sou eu. Agora, quem perseverar, a promessa continua de pé e vai seguir você até do outro lado da vida, né? Glória a Deus. Hoje eu estava meditando ali, num vídeo que eu estava vendo, uns vídeos que eu estou juntando aí, de pessoas que morreram no altar. Então, um velhinho que eu estou fazendo uma edição aí, eu vou soltar depois para você ver. Tem um velhinho que ele está pregando e ele está dizendo o seguinte: pode ser que seja a minha última mensagem que eu estou pregando. E falando sobre a vida eterna, sobre a salvação. Lá para aqueles meios, o velhinho começa e vai pro chão e morreu. Era a última mensagem dele. E sabe o que é isso, irmão? A promessa de Deus se cumprir para ele naquele instante ali, né? Que ele iria pregar a última mensagem que ele teve. E ele pregou a última mensagem. Ele falou, só que eu acredito o seguinte, que ele falou aquilo ali, mas achando que ainda ia pregar outras vezes. Que ele estava apenas alertando a igreja. Que ele estava apenas tentando despertar o povo. Ele não sabia que ele ia cair daquele jeito, só que Deus sabia. Tem muitas coisas que a gente faz ou fala sem a gente estar sabendo. Acha que está falando apenas para compor, para contextualizar alguma coisa que você está expressando. Mas na verdade, Deus, ele está usando a pessoa para falar aquilo, às vezes para ele mesmo. Como aquela pregação para aquele velhinho, Deus estava usando ele para pregar para quem? Para ele mesmo. Pode ser que hoje seja o meu último dia neste altar. Pode ser que esta seja a minha última pregação. Ele estava pregando para ele. Infartou e viajou, está na glória com o Senhor, né? E tira essas palavras de mim, Senhor, o Senhor te entrega para mim também. Afaste essa promessa aí, então. Tá bom? Então, irmãos. Quer não. Por mais ruim que tenha na vida, eu não quero não. Agora não. Mas eu sabia que tem uma casa preparada. Eu fico pensando. Porque dá, a bagunça foi o povo, vai morrer o povo. Para nem brigar. A gente fica aí querendo pagar aluguel, o cara que não está pagando aqui, não quer uma casa de graça que está lá. Eu quero ir logo pro céu. Eu não quero mais ficar aqui. Eu, se não fosse algumas alminhas que ainda tem para te ganhar, eu também ia dizer mesmo, mas ainda tem um povinho aí que precisa lutar por Eu eles. falo dele. Né? Tem algumas almas ainda por aí que a gente precisa ir atrás delas ainda. E acertar algumas que estão com a gente também, né? Para melhorar, para se aprumar no caminho. Não é assim? Bom, vamos ficar de pé, irmão, vamos encerrar. Agradeço muito a Deus por este momento. Glória a Deus. Primeiro culto, nosso projeto Igreja na Rua. Né? E nós vamos seguir firme toda semana, pelo menos um dia na segunda-feira. A próxima segunda-feira já está agendado o próximo culto lá na casa da irmã Tânia, né? Na UBO. Então nós vamos estar rodando para lá. Um dia nós vamos estar no Alto Melante, outro dia vamos estar no Escola Igreja, outro dia vamos estar no Rabeco, outro dia vamos estar lá no São Geraldo, no Benox, no qualquer lugar, onde Deus preparava abrir uma porta. E vamos estar também fazendo. Pega a imagem assim, pega, né? No copo. De que, pastor? Goiaba. Dá um remédio para diabetes. Tem. Para matar o diabetes. Agora tá entrando. Agora tá falando.
exemplo.